Boa tarde a todos. Obrigado também pela presença. Brevemente apresentar os nossos oradores, a quem agradeço de novo. A Diana Soler é investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e o Miguel Morgado, professor no Instituto de Estudos Políticos da Católica. E a começar por si, Diana, como é que prognostica nos próximos tempos este sentimento de Europa nos cidadãos europeus? Boa noite a todos, e eu adoraria trazer boas notícias, mas não vejo muitas. E portanto, para introduzir, eu começava por aqui. Estamos numa cascata de crises. Eu acho que a Europa passou por 6 crises tremendas, todas elas varridas por uma crise de identidade, em que um conjunto de valores europeus, nomeadamente o pensamento único, nomeadamente a questão da solidariedade, nomeadamente a questão da estabilidade financeira para todo o sempre, nomeadamente o Estado Social, nomeadamente tudo aquilo que caracteriza o unidos na diversidade, tudo aquilo que caracterizava a Europa neste momento está em questão. Miguel, temos então uma Europa que não se cria muito ideológica, com uma crise... Sim, estou a dar um pequeno resumo, que não se cria muito ideológica, um pouco com um pensamento único, afetada agora por uma cascata de crises realmente. A Diana fez aqui quase uma ressenha histórica desde 2008, em que realmente, se calhar, nem nos tínhamos apercebido, mas quase assim, não, há 3 em 3 anos, temos aqui um evento que desafia a Europa, e temos isto a 8 meses de eleições europeias. O que é que podemos esperar, que impactos podemos esperar nas pessoas, e o que é que nos espera à Europa ou como continuação deste sentimento? Bem, boa noite a todos. É ótimo estar aqui, outra vez com a Diana, de quem eu gosto muito. Vamos só tentar articular então o problema europeu com o tema que nos traz aqui, o tema dos populismos. Eu digo isto porque isto é um tema que sempre me irritou. Na praça pública é impossível discuti-lo, por isso aproveitamos esta ocasião que estamos aqui todos entre amigos num momento mais sereno e que eu tenho a oportunidade de dizer umas quantas coisas que gostava de dizer com mais frequência. Em primeiro lugar, e isto deve-se muito aos políticos e à comunicação social, e eu também tenho uma cota de responsabilidade, também trabalhei com muitos políticos que usaram disto e com muita gente, jornalistas que usam isto. O populismo tornou-se uma palavra completamente vazia de significado. Porquê? Porque neste momento é um sinónimo de todas as coisas que nós não gostamos. Portanto, eu acho que o nosso ponto de partida tem que ser este. Há coisas que são politicamente detestáveis que não são populismos. Quem ouve a televisão em Portugal ou quem lê os jornais, nem neste ponto de partida aceita, mas é um absurdo. Há coisas que são detestáveis e não são populismos. Depois, o populismo é tratado como um grande movimento político homogéneo. Mas ele não é homogéneo, ele é radicalmente heterogéneo. Nós até podemos dizer que antes da vaga que estamos agora, que estamos a tentar que não nos afogue de um populismo mais orientado para o lado direito da equação política, primeiro nós tivemos um populismo de esquerda que foi tremendamente influente, que teve consequências, que tinha origens geopolíticas também. Não nos podemos esquecer que movimentos populistas de esquerda, como o Podemos em Espanha, foram financiados e muito financiados pelo chavismo venezuelano. Até houve na altura uma suspeita, mais ou menos confirmada, depois essas investigações nunca deram nada, mas de financiamento iraniano esses movimentos também de populismo de extrema esquerda. E claro, depois apareceram as revelações que nós sabemos, a dependência da Frente Nacional de Marine Le Pen de financiamento russo, já agora no lado direito da equação dos populismos, mas é preciso ter em conta que existem estes populismos de esquerda e estes populismos de direita, e eles são diferentes. Têm coisas em comum, mas eles são diferentes. Depois eu diria ainda o seguinte, mesmo quando as pessoas tentam articular o que é então o populismo, quando não abrange tudo o que é politicamente detestável, então o que é exatamente o que é o populismo? E há esta tendência para nós, em Portugal, mas na Europa também, acharmos que o populismo é uma espécie de sinónimo de partidos antissistema, partidos e movimentos antissistema, mas isso também não é evidente, isso não é correto. Nós tivemos partidos antissistema, sustentados também por potências que geopoliticamente nos eram inimigas e adversárias, que foram os partidos comunistas financiados pela União Soviética, e pela China também, dependendo agora das experiências políticas de cada Estado, de cada país. O nosso Partido Comunista foi sempre financiado pela União Soviética e era um partido antissistema no sentido literal do termo. Queria substituir um sistema democrático
de tipo ocidental por fazer Portugal uma república da União Soviética, qualquer coisa deste tipo. São regimes completamente distintos. Os populismos que nós temos, e eu aqui incluo os movimentos de esquerda, como o Podemos, o Bloco de Esquerda em Portugal e outros semelhantes, o Syriza na Grécia até ao verão de 2015, depois há uma grande transformação. Enfim, também podemos falar sobre o caso grego, que é um caso interessante, mas esses movimentos que são populismos de esquerda, assim como os populismos de direita, na minha interpretação, não querem substituir um sistema democrático por outro regime completamente distinto. Não acho que seja isso que seja a sua intenção. Acho que se deve levar a sério a palavra que é utilizada para os definir aí nesse contexto, que é, se são populismos, vem de uma perspectiva da esquerda, de uma perspectiva da direita, a atual democracia que existe para todos os efeitos em Portugal, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, como uma espécie de democracia que traiu as suas próprias promessas. E essa traição das promessas da democracia é vista pelo Bloco de Esquerda, pelo Podemos, pela ala esquerda do Partido Democrata nos Estados Unidos, o wokeismo, etc., pela perspectiva da esquerda, evidentemente, com muitas lentes marxistas ainda, também podemos discutir isso se quiserem, mais para a frente, e do lado da direita, os movimentos de direita, populistas, veem a democracia como tendo também traído as suas promessas, mas se calhar as promessas que são censuradas por terem sido traídas, naquele caso são promessas diferentes. E daí a sua heterogeneidade. Por isso eu acho que é muito importante nós iniciarmos a conversa por fazer um mínimo de distinções lexicais, porque senão, lá está, eu acho que não é nada frutífero nós andarmos aqui qualquer coisa que nos desagrade, é populismo. Se não gostamos do Primeiro-Ministro em funções, ainda está em funções, dizemos que ele é populista. Se não gostamos do líder da oposição, porque ele faz um discurso que nos desagrada, porque em vez de aumentar os impostos aos baixa, qualquer coisa deste tipo, este que é populismo. Ou então o Ministério Público é populista porque faz acusações ou inicia investigações. Estão a ver, isso é uma indisciplina lexical absolutamente lamentável. E toda a gente patrocina isto, e eu acho que isso não nos leva a lado nenhum. Quanto à questão europeia, ou melhor, fazendo a transição para a questão europeia, a mim sempre pareceu que os populismos à esquerda e à direita aparecem como sintomas da crise da democracia liberal europeia e não como as suas causas. Não é? Nós também temos a tendência a fazer isto. Veio o fascismo. O fascismo quer dizer há um movimento estranho à democracia que está unido em torno das suas instituições e dos seus valores, e este movimento estranho é acidental, é radicalmente contingente. Aparece porque aparece. Porque há um doido chamado André Ventura, ou há um doido chamado Abascal, ou há um doido chamado Vítor Orbán, que veio do nada, e portanto nós temos que nos defender. Não é? Normalmente a discussão é vista nestes termos maniqueístas e, a meu ver, absurdos. A mim sempre me pareceu mais frutífero ver as coisas desta maneira. Isto vale para a esquerda e para a direita, para os populismos de esquerda e de direita. Que os populismos emergem em torno de questões, de perguntas que fazem. Depois tem, a meu ver, claro, à direita e à esquerda as respostas são absurdas, não é? As respostas políticas são absurdas, são bizarras e são perigosas, à esquerda e à direita. Mas as perguntas não são sempre bizarras. Deixa-me dar este exemplo. A Diana falou aqui, bem, num momento fulcral que é a crise de 2008, teve impactos devastadores, sobretudo na Europa do Sul, não só na Europa do Sul, mas sobretudo na Europa do Sul. Em Espanha deu aso ao aparecimento de um partido populista de esquerda, o Podemos. Na Grécia o Syriza já existia, mas é imensamente reforçado. É uma coisa completamente marginal, insignificante e é imensamente reforçado, portanto tem consequências muito profundas. Mas vejam o que é que mobiliza esses partidos para terem eco e expressão na sociedade. Eles fazem uma pergunta. Porquê é que há desigualdades deste tipo numa sociedade como a nossa, que se é democrática? Se é democrática, somos todos iguais. Porquê é que há uns tipos, e agora até faz sentido dizer neste contexto, porquê é que há uns tipos, por exemplo, no setor financeiro, ganham tanto dinheiro? Eu acho que é uma pergunta válida de se fazer. Reparem, nós pensamos as questões das recompensas pelo nosso trabalho, etc., desde que há filosofia política no Ocidente, desde Platão em diante, há 2500 anos, nós queremos sempre fazer corresponder a virtude à recompensa. E isso significa o mérito à recompensa material dos bens que são valorizados na sociedade, neste caso o dinheiro. Não é? Então aparece 2008, os banqueiros a darem cabo das sociedades, não é? A visão que aparece. Pergunta-se então como é que estes tipos ganham tanto dinheiro, não servem para nada. Não é? Então aparecem as antigas imagens dos movimentos de extrema-direita e de extrema-esquerda no século XIX, que é o banqueiro e o judeu como parasitas, como uma espécie de sanguessugas. Quem é que precisa de parasitas e sanguessugas no nosso organismo? Não, nós tiramos, arrancamos e deitamos fora, queimamos ou fazemos lá o que for preciso. Pronto. Então aparece o populismo de extrema-esquerda ou de esquerda a dizer assim, como é que há tantas desigualdades? Olhem para o setor financeiro, olhem para outras coisas. Não tinha que ser só o setor financeiro, mas esse estava mais ali à mão, digamos assim. É uma boa pergunta, eu acho que é uma pergunta que vale a pena responder. E eu acrescentaria mais.
os partidos do centro-direita e do centro-esquerda, entre 89 e 2008, marimbaram-se para dar respostas a essa pergunta. Marimbaram-se, não quiseram saber. Tanto o liberalismo thatcheriano, que inspirou tanta gente na Europa, como depois o centro-esquerda inspirado pelo Tony Blair e para essa malta toda. Achava-se que era o mercado, ou que isso não teria problemas nenhuns, ou que era apenas a inveja a funcionar. Se calhar não era, se calhar refletia uma patologia mais profunda na sociedade. Surpresa das surpresas, as pessoas acharam que era uma pergunta relevante. Como mais ninguém estava ali razoável na sala a dar-lhes umas respostas interessantes, muita gente foi dizer, e se calhar pendurar os banqueiros nas árvores nas ruas, que é uma boa hipótese, estão a ver? Vamos apoiar estes tipos. E acho que aconteceu isso com os populismos de esquerda e depois os populismos de direita. Reparem, o que é que unifica os populismos de direita na Europa desde o final dos anos 80 até hoje? Se há um tema que os une, já agora também tem sempre uma reação, sempre tiveram uma reação desde o século XIX poderosíssima contra os mercados financeiros e os banqueiros, etc. Não é só o populismo à esquerda, o populismo à direita também. Mas houve sempre um outro tema, que foi o tema da imigração. A Dina já o mencionou aqui. Reparem, a sobranceria com que as classes políticas do centro-esquerda e do centro-direita, na Europa toda, a começar por Portugal, mas noutros países, falaram sobre o tema da imigração, bem, parecia que estavam a pedi-las, não é? Às tantas estão os únicos agentes políticos que estão a fazer perguntas pertinentes sobre a imigração na Europa são os partidos populistas de direita. É de surpreender que depois as pessoas achem, bem, se eles são os únicos que estão a fazer as perguntas e os outros se demitem de se pronunciar sobre esses assuntos, que nós votemos e apoiemos nestes doidos? Eu acho que é uma resposta razoável dos eleitorados. Nas eleições europeias, se as coisas continuarem por este caminho, vamos ter uma resposta que vai assustar toda a gente. Isso é mau para a democracia europeia. Era aí aqui, ou seja, para ti, e se cá pedia, Francisco, para meteres aqui, portanto, isto é um pouco uma evolução das sondagens feitas pelo Europalex desde as últimas eleições, em 2019 até ao verão passado. Portanto, o que estamos a ver aqui, e as linhas azul escura do SR e a linha preta do ID acabam por ser os dois grupos, vamos chamar populistas de direita, Miguel, corrige-me se estiver enganado, que aparentemente são aqueles que têm conseguido ocupar essa falta de comparência, digamos assim, nas respostas que o centro político, não é, representado pelo Partido Popular, os socialistas e os liberais, que acabam aqui por estar a perder, são aqueles que têm conseguido materializar, lá está, as melhores respostas às tais perguntas que o eleitorado tem feito. A esquerda, curiosamente, acaba por não conseguir capitalizar, chamemos assim, pelo menos a nível europeu, essa falta de respostas do centro político. Mas isto é um movimento histórico interessante de se observar que tem um paralelo. A Diana chamou a atenção para 2008 e nós estamos aqui a falar de 2008. 2008, como toda a gente se lembra, a comparação que foi feita, até se inventou a expressão, também foi inventada na América, Great Recession, de fazer diferença com a Great Depression, mas também para não lhe chamar uma recessão, porque não foi uma simples recessão, foi uma coisa muito mais poderosa do que isso. Se repararem, quando vem a Grande Depressão, final dos anos 20, ou princípios dos anos 30, vamos dizer os princípios dos anos 30, a primeira resposta política que há nas sociedades europeias e da América do Norte é favorecer o lado esquerdo da equação, não é? Pois a esquerda chamou a atenção para as patologias do capitalismo e está a ocorrer, então temos que os escutar, eles é que estavam certos, não é? Isso aconteceu, mas depois aconteceu uma coisa muito interessante, é que os partidos de esquerda e os movimentos de esquerda nessa época rapidamente perdem protagonismo para dar lugar a partidos de extrema-direita, em todo lado. E estamos a ver alguma repetição? Quer dizer, com um grãozinho, muitos grãozinhos de sal, apesar de tudo. Mas a história repete-se, portanto, de alguma forma. Deixa-me só chamar a atenção para outro problema. Eu acho que, apesar de tudo, hoje já temos elementos suficientes para distinguir bem entre o ID e o SER. E eu digo isto até para o contexto português. Uhum. Já agora o Chega está no ID, exatamente. O SR está o Vox, de Espanha. O SER é Vox e Fratelli, Meloni e Abascal. O ID é Ventura, Chega, Salvini e a alternativa para a Alemanha, a AfD. E a Marine Le Pen. Okay? E a Frente Nacional, exatamente. E eu, apesar de tudo, acho que há aqui grandes diferenças. E a guerra com a Ucrânia fez consolidar essas diferenças. Vejam, se vocês tiverem paciência, façam um Googlezito para ver o que é que se dizia sobre a véspera das eleições italianas, quando a Meloni estava na iminência de as vencer. Era o fascismo que vinha para a Itália. Nós hoje temos um ano e qualquer coisa de governo Meloni, um ano e meio. Bem, não é só dizer que é um disparate que o fascismo veio à Itália, não há fascismo nenhum em Itália, mas que ela revelou-se uma primeira-ministra muito razoável.
e muito mais razoável do que outros ministros. Basta pensar em Sánchez, em Espanha, que está a tentar destruir a Espanha o mais rapidamente possível. Meloni, neste momento, é uma líder muito mais razoável na governação do que Sánchez. Mas nas categorias a que estamos habituados a lidar, na sociedade respeitável, seja no setor financeiro, seja na comunicação social, Sánchez é um senhor político moderado, a Meloni é do SER, uma doida que vai pôr o mundo a arder e tudo mais. Eu acho que a experiência já devia ter demonstrado que essas nossas categorias têm que ser radicalmente revistas. Portanto, o SER vai ter a oportunidade em muitos sítios de ter uma palavra decisiva na governação de Estados muito importantes. A Itália continua, apesar de decadentíssima, a ser muito importante no panorama europeu, muito mais importante que Portugal. O ID parece-me que não. O ID está a escolher movimentos e partidos que são excluídos pelo sistema como um todo. Veja-se a Alternative für Deutschland. Até porque a Alternative für Deutschland, ao contrário do que acontece nos Fratelli, realmente tem militantes e gente dirigente que nós temos que dizer, é gente perigosíssima e doida. Não é o caso dos Fratelli, mas no caso da Alternative für Deutschland parece-me, do que eu sei, do que eu vou sabendo, parece-me que é uma coisa muito pouco recomendável, mas que são tudo objetos das tais linhas sanitárias, não é? Os cercos sanitários dos regimes. Mas no SR não vai ser assim. No SR não vai ser assim. No SR há muita gente ali que vai ter uma palavra decisiva a dizer sobre o curso a tomar da questão europeia. Só para acabar, já estou a falar há muito tempo. A Diana já está fora de me ouvir a dizer isto, coitada, mas só para dizer isto em 30 segundos. Mas diz isto que nós ainda não ouvimos. O problema europeu é a sua decadência inexorável, quer dizer, irreversível. É o grande facto geopolítico dos nossos tempos, é o eclipse europeu. Durante os últimos 400 anos o mundo foi europeu, nós mandámos nisto tudo, tivemos uma hegemonia sem precedentes históricos de qualquer ordem no plano político, no plano económico, no plano tecnológico, no plano cultural, no plano religioso. Exportámos tudo o que era nosso para fazer o mundo à nossa imagem e semelhança. Isso ali pelos idos de 90 do século XX acabou. Isso acabou. Portanto, nós estamos agora a gerir um declínio. É muito diferente governar um país ou uma grande área como é a Europa quando se está em declínio geopolítico do que quando se está em ascensão. É completamente diferente. Agora, podemos gerir a nossa decadência de uma maneira que torne a vida aqui para nós todos suportável e próspera, ou podemos tornar a vida europeia cada vez mais caótica, cada vez mais caótica. O que é que acha, Diana, que vai acontecer? Precisamos de meter os europeus no sofá, numa consulta de psicologia. Só no fim do jogo. Não acho nada. Acho que o Miguel tem toda a razão. Eu acrescentaria só duas coisinhas àquilo que o Miguel disse que eu acho que são importantes. Os verdes não são todos iguais pela Europa toda. Há uma tendência para os verdes se distinguirem da esquerda e se moderarem e até fazerem parte de soluções políticas às vezes muito interessantes, como a da Alemanha, por exemplo. Eu lembro, por exemplo, que na questão da guerra da Ucrânia, a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, a Annalena Baerbock, tem sido extraordinária e uma leoa, mas ainda é mais importante o facto dela ser uma leoa, porque do outro lado temos um Scholz um bocado em decadência, como o resto da Europa, não é? E às vezes precisamos disto, quer dizer, e portanto eu diria ali que naquele gráfico esta ideia dos green estarem completamente fora ou serem eurocéticos ou serem parte do problema já não é 100% verdade, ou não é em todos os casos, tinha que se ver praticamente caso a caso, mas acho que é importante, mais uma vez, também acho que temos que recalibrar aqui uma série de coisas e também também sugeria que se recalibrasse o papel dos verdes na Europa, que era um papel efetivamente muito à esquerda, e agora já não é necessariamente muito à esquerda, ou é à esquerda, mas é uma esquerda, enfim, que está cada vez mais democrática e que tem feito cada vez mais parte da solução, e isso é uma boa notícia. A má notícia relativamente à esquerda, do meu ponto de vista, é que, ainda que ela na Europa seja muito diminuta, precisamente porque o Miguel explicou exatamente porquê, porque nós temos um profundo problema, especialmente nos países do Sul, mas por toda a Europa, de desigualdade social, e não temos olhado para o problema da desigualdade social, nem do ponto de vista nacional, nem do ponto de vista europeu, nem sequer do ponto de vista internacional, de uma forma séria e contundente. Isto era importante até porque
do meu ponto de vista, não se vai conseguir trabalhar nas alterações climáticas sem trabalhar na desigualdade ou dentro dos Estados e entre Estados, mas isso já é outro problema, que vai ser um problema de populismo internacional, se isso alguma vez chegar a acontecer para uns anos à frente. Mas não temos falado da questão das desigualdades sociais. Isso está a criar um fenómeno que o Miguel de alguma maneira falou relacionado com os anos 30, mas que vale a pena falar agora no século XXI, que é quem é que substitui a esquerda moderada relativamente aos problemas das desigualdades sociais? Não é a esquerda radical, é a direita radical, não é? Ou seja, exato, e há motivos para isso acontecer. Ou seja, o que é que acontece nestes momentos? A esquerda nos anos 30, porque não estava preparada, e no final do século XX, princípio do século XXI, porque vivia no País das Maravilhas, deixou de se interessar pelas classes que a esquerda costumava defender tradicionalmente, não é? Os mais pobres, os trabalhadores, as pessoas que se levantavam todos os dias de manhã e iam para as fábricas e trabalhavam de sol a sol, mas depois tinham os sindicatos que estavam profundamente ligados às forças de esquerda e que lhes davam um elan para pensarem num futuro melhor. E isso foi desaparecendo paulatinamente, por razões diferentes nos anos 30 do que agora, não é? Esta ideia de que entramos em fases de classe média, em que a classe média é a esmagadora maioria da sociedade e nem nos apercebemos das desigualdades sociais. Portanto, a esquerda simplesmente ou se torna muito parecida com a direita moderada ou se torna radical. E a radicalização da esquerda é pequena relativamente ao aburguesamento, vamos pôr assim, estamos a falar mais à vontade, da esquerda. E o que é que sobra? Sobra uma coisa que a mim me preocupa imenso, porque vivi 7 anos da minha vida nos Estados Unidos. A mim preocupa-me essencialmente a esquerda identitária. E a esquerda identitária está a chegar à Europa. A esquerda identitária está a chegar à Europa. E em que é que nós vemos isto? Vemos precisamente nas esquerdas mais radicais europeias. Tudo bem, há os insubmissos e os coletes amarelos e os insubmissos que vão atrás dos coletes amarelos. Não é só dos coletes amarelos. É das minorias muçulmanas maltratadas pelas elites políticas. Estou a falar de França, por exemplo. Nós em Portugal não temos em número um problema de minorias que nos faça ter este tipo de problema. Ainda. Pode ser que isso venha a acontecer, não sei. E, portanto, o que eu receio muito que venha a acontecer e que já vejo em algum discurso da esquerda radical europeia é o discurso da esquerda identitária. E o discurso da esquerda identitária, Miguel, ao contrário daquilo que tu dizias, é um discurso que quer acabar com a democracia. É um discurso que quer uma mudança social autocrática. Não há outra maneira de dizer isto. E, portanto, nós estamos a braços com 2 problemas. Estamos a braços com um problema imediato, que é o problema da direita radical, e agora já não estamos a falar de populismos, como seria de esperar, aliás, porque o nosso problema, na verdade, não é o populismo, é a radicalização da política na Europa. Portanto, agora já estamos a chegar a um momento em que nós temos 2 problemas. Um a muito curto prazo, que é esse eleitorado descontente, pobre, empobrecido, destas coisas extraordinárias que acontecem em Portugal, por exemplo, de uma pessoa trabalhar e não ter dinheiro para pagar as contas ao fim do mês, porque o ordenado não chega, não é? Mas depois temos uma outra esquerda que está em crescimento, isto é a direita, mas depois temos uma esquerda que está em crescimento, que é uma esquerda que tem uma agenda autoritária assumida.
Por exemplo, ainda ontem se falava no Twitter, não sei o quê, Twitter, porque é que o Biden não se vai embora, está tão velhinho, tão não sei o quê, 71% dos americanos não querem o Biden outra vez como presidente e vai acontecer o mesmo que a Hillary Clinton e vai perder as eleições para o Trump. E porquê? Porque o Partido Democrata está completamente dividido e há uma grande chance de, em primárias, ganhar um maluco da esquerda radical, da esquerda identitária. Isso ainda não acontece na Europa, mas será que nós vamos querer pagar o preço? Vamos querer pagar para ver? É porque estes fenómenos acontecem às vezes em meia dúzia de anos. E isso é outro risco grande que nós corremos neste momento. Pedir-vos, não telegraficamente, mas com alguma capacidade de síntese, trazemos aqui um pouco dos impactos em Portugal. As coisas demoram um tempo a cá chegar, não é? De algum modo. Se bem que hoje, olhando aqui, por exemplo, para a situação, para as sondagens que são feitas a nível europeu, Portugal, de algum modo, até já se enquadra, portanto, com algumas linhas trocadas, mas temos um partido de centro-direita, de centro-esquerda, já temos um partido liberal, já temos um partido de right-wing, embora esteja ou de far-right, se quisermos. A nossa ideia, teremos o livre no green, teremos o... aqui em Portugal, as coisas... Chegaremos mais tarde, ou chegarão mais tarde essas dúvidas aqui, ou já estamos, de algum modo, no benchmark europeu, a nível destes desafios que acabámos aqui de falar nos últimos minutos. Posso só responder aqui ao desafio da Diana, que foi ótimo. Já agora, pode ser só um minuto? Sim, um minuto. A Diana está a dizer que a esquerda populista seria autoritária, portanto, nesse sentido não encaixaria naquilo que eu estava a dizer, ser democrático. Isso é ótimo porque é um desafio de filosofia política, se os melhores são esses, são os de filosofia política. O que eu estava a dizer é isto. Ainda bem. Maravilha, Diana, não podia ser melhor. Não podia ser melhor, mas o ponto é este. Nós tendemos a designar simplesmente o nosso regime, o regime que existe hoje em Portugal, o europeu e o americano, como democracia. Mas, na verdade, nós não vivemos uma democracia pura. Nós vivemos numa democracia que merece adjetivos, ou que carece sempre de adjetivos. Somos uma democracia liberal, representativa, constitucional. Não somos só uma democracia. A democracia é um regime pensado noutros termos mais abrangentes do que estes. Agora, é um método, mas é mais do que um método. A democracia é, originariamente, o poder do povo. E, portanto, o poder do povo deve ser exercido sem mediações. Era isto que eu estava... Não ia entrar neste detalhe, mas é isso que une os populismos de esquerda e direita. Se vocês pensarem bem no que é que une o populismo de esquerda e direita, é a ideia de que as mediações entre o povo como entidade histórica, enquanto agente histórico, e o sistema político, essas mediações são normalmente aberrações e corrupções. E, portanto, nós temos que ir retirar. Estão a ver? É por isso que a gente também percebe porque é que a esquerda e a direita populista odeiam os mercados financeiros. O que é um mercado financeiro? Não é outra coisa senão um sistema de mediações. Estão a ver? Portanto, as mediações que aparecem entre a vontade articulada por um agente histórico imaculado, que é o povo, não pode ser filtrada, não pode ser contida, não pode ser alterada por nenhum mecanismo, por nenhuma instituição, nenhum sistema de valores. Estão a ver? No fundo, é a vontade do povo pronunciar-se diretamente sobre a vida desse mesmo povo. Estão a ver? Isso é que é... Pronto, então estamos no acordo. Era aí que eu queria chegar. Demorei mais 30 segundos, mas era aí que eu queria chegar. Eu continuo a achar que a esquerda populista e a direita populista são autoritárias neste sentido que a Diana está a dizer. Mas eu mantenho o que disse. Elas agem em nome da preservação de uma democracia que consideram mais pura e mais autêntica do que aquela que nós temos, que é uma democracia de mediações. Eu dou-vos um exemplo para vocês perceberem como é que isto encaixa sempre nas nossas intuições básicas. A conversa sobre os deputados e os representantes. Aquelas a dizer que os deputados não me representam. Claro que representam. Claro que os deputados da Assembleia da República nos representam. Nós dizermos, não, mas aqueles deputados, estes que a gente tem na Assembleia da República não representam. Ou pessoas incompetentes, ou não prestam para nada, ou não dizem nada de jeito. Isso é um absurdo. É um absurdo dizermos que aquela gente não nos representa. Aquelas pessoas são, quer queiramos, quer não, os nossos representantes. E, portanto, são filtros da vontade que nós articulamos inorganicamente num sistema que nós desejamos que seja assim. E isto vale para tudo. Vale para a separação de poderes, vale para a doutrina do Estado de Direito, vale para o sistema de direitos subjetivos, vale para tudo. Os populismos são fortes e poderosos retoricamente porque expõem esta nossa debilidade, que nós não aturamos, nós não toleramos essas mediações. Mas essas mediações fazem parte do sistema. Tirarmos essas mediações
não quer dizer que saiamos do espectro democrático, do horizonte democrático. É regressar a uma democracia que é aquela que nós não desejamos, mas que eles desejam. Portanto, eu acho que isto é um ponto muito importante para a gente perceber também, quando fazemos as críticas à situação atual, percebermos quais são as críticas de contingência e quais são as críticas estruturais, para a gente também medir um pouco o que dizemos. Agora, quanto ao resto, bem, nós não sabemos o que é que vai acontecer nas eleições europeias, aqui em Portugal. Em Portugal isto pode ter consequências internas muito grandes. Não é? Para já vivemos numa crise política, que não sabemos como é que ela se vai, encerrar, e portanto vamos ter eleições. Fomos ultrapassados um bocadinho aqui pelos acontecimentos. Fomos ultrapassados pelos acontecimentos. Talvez. Eu diria que, apesar de tudo, nós temos, com esta crise política que recebemos desde terça-feira, as coisas ficaram muito baralhadas e, portanto, é muito difícil saber se as eleições europeias vão ter um impacto para além desta crise política em Portugal, para além da crise que já estamos a viver. Mas no plano europeu, nós podemos aqui ter transformações muito grandes. Até por esta razão. Se for verdade o diagnóstico que eu e a Diana fizemos, de que os populismos nascem da articulação de perguntas que põem dedos na ferida de crises do sistema democrático, que são ignorados pelos partidos mainstream, à esquerda e à direita, se isso for verdade, e se os resultados eleitorais penalizarem muito o SND, no fundo os socialistas europeus e o PPE, estes partidos não têm alternativa senão reajustar as suas estratégias e a sua retórica para ir ao encontro daquilo que os eleitorados estão a ditar. E, portanto, isso quer dizer o quê em termos concretos? Quer dizer que haverá uma maior atenção para os problemas das migrações, ao nível das políticas do Estado. Nós já não vamos regressar a 1999. Se vai ser feito a bem ou mal, essa é que é a escolha que temos que fazer. Mas ela vai ser feita a bem ou a mal. Vejam, eu acho que passa-se uma coisa hoje em dia com a lei da nacionalidade portuguesa. Nós fazemos parte do espaço Schengen. A nossa lei de nacionalidade não tem comparação com nenhuma lei de nacionalidade no espaço Schengen, nos outros países europeus. Como é que as autoridades europeias permitem que a fronteira europeia seja determinada aqui em Portugal por uma lei de nacionalidade que é completamente distinta das outras? Não sei, é um problema político grave que só por omissão é que ainda não foi tratado, mas vai ter que ser tratado. Agora, quanto aos desafios geopolíticos que nós temos, eu e a Diana também já falámos sobre isto aí há uns dias, há umas semanas. Eu receio que comece a haver um efeito de cansaço sobre o apoio à Ucrânia, que tem sido muito baseado na força, por enquanto, na força do PPE e do Grupo Liberal. Depois os socialistas também vieram um bocadinho atrás, mas foi sobretudo o PPE e o Grupo Liberal. Se estes começarem ali a ter problemas, eu presumo que o Grupo Liberal vai ter um grande problema porque o Macron acabou politicamente. Portanto, só para ter uma ideia, o maior partido do Grupo Liberal no Parlamento Europeu é a marche do Macron. Macron acabou. Vamos ver, aquela grande esperança política europeia acabou e as eleições em França vão refletir isso. Portanto, os liberais vão se enfraquecer certamente. O PPE é uma história mais complicada, mais heterogénea, vai ter grandes quedas nos lados, vai subir noutros. Há esta grande fragmentação. Era para aí que eu queria dizer, era para aí que eu queria chegar. Há aqui uma grande fragmentação do apoio eleitoral que vai levar a que políticas que não são óbvias, que exigem ponderação de longo prazo, comecem a ficar minadas pela base. Isso é a consequência mais grave da fragmentação partidária. Isso valerá para os países europeus em geral. É uma coisa que está a acontecer em todo o lado. Vejam o que é que está a acontecer em Espanha. Uma vez mais, é incrível como é que nós somos os vizinhos de Espanha e em Portugal não se comenta o desastre que está a ocorrer em Espanha, e em grande medida é por causa do problema da fragmentação partidária, que nós estamos neste Estado. Não é? Portanto, isto tem consequências muito, muito sérias para a vida dos Estados e, portanto, terá também para a vida da Europa. Só uma última nota. Até chegarmos à admissão de António Costa, havia uma forte probabilidade de António Costa, que desejava o lugar, ser Presidente do Conselho Europeu, que com estes resultados provavelmente teria de ir para os socialistas. E, portanto, poderíamos ter tido António Costa Presidente do Conselho Europeu e agora acabou. Muito bem. Obrigado aos dois. Passava agora então, abrir aqui um período de perguntas, debate. Eu acho que muito simples e que eu acho que tem muito, e que também tem muito a ver com as preocupações que algo que algumas pessoas, que muita gente nesta assistência poderá ter, que é, nós vimos numa série de crises destas, e quem anda nos mercados financeiros foi muito habituado a isto, que o Banco Central Europeu ultrapassou-se sempre sobre todas as variáveis
que não eram, digamos assim, controláveis, como era o caso das eleições e das geopolíticas, portanto, foi servindo sempre como mote de segurança, mas o que estamos a ver é um cenário onde, digamos, o centro político europeu, que é muito mais reformista, muito mais suportativo de um determinado caminho federalista da União Europeia e que depois também é promotora de uma série de reformas de crescimento, como a digitalização, portanto, tudo aquilo que vai ser o próximo mundo, a automação, portanto, temos aí uma série de apoios financeiros para isto. Portanto, a minha pergunta é, com um centro político com esta fragmentação e com dificuldade de criação de novas geringonças, portanto, isto hoje em dia já não é possível haver uma maioria à esquerda ou à direita, hoje toda a gente tem que negociar, e aqui o que temos ao lado em Espanha eu acho que é extremamente perigoso, porque ainda é negociar a alma é negociar a alma do país, não é? É um bocado isso que já estamos a falar. Até que ponto é que nós podemos falar, e estou aqui a levar isto um bocadinho para aonde é que é o ponto de não retorno, até que é aquele momento em que podem parar os mecanismos de integração europeia, de federalização e de apoios e de incentivos e da construção de uma identidade que depois impacta na vida de todos nós, não é? Eu vou ser muito rápida nesta resposta, mas eu gostava só de voltar aqui um bocadinho atrás a esta ideia de fragmentação, porque eu acho que é a mais importante de todas. O problema dos panoramas políticos não é haver vários partidos políticos, ou pelo menos teoricamente não deveria ser. O problema é que cada vez mais o entendimento entre partidos políticos tornou-se... Não, essa diferença também não é aquilo que mais me preocupa. Quer dizer, mais uma vez, o caso da Alemanha. A Alemanha é um Estado democrático que sempre funcionou perfeitamente com partidos de sensibilidades políticas diferentes. O problema desta fragmentação é que em qualquer momento os partidos mais extremistas ganham força e as suas agendas, mesmo que não sejam os partidos vencedores, que já vão sendo os Orbanos, os Ficos, enfim, influenciam profundamente as agendas dos países. E influenciam no sentido da radicalização das agendas. Quer dizer, isto são coisas pouco palpáveis, mas que depois têm imenso impacto político nas medidas que aparecem. E, portanto, esta fragmentação é preocupante nesse sentido. Há países europeus que têm uma longuíssima tradição de fragmentação e que sempre viveram bem com isso. O problema são os partidos políticos que não vivem bem ou que não têm a tradição da fragmentação e que não estão a conseguir adaptar-se a essa fragmentação. E o mesmo se passa relativamente à Europa. A Europa também sempre foi muitíssimo uniforme e muito pouco fragmentada. E a Europa também tem o desafio da fragmentação, com todos os desafios que a Europa tem. Além desse, não é? A fragmentação torna tudo muito mais complicado. Relativamente, ainda que, isto também é um dado interessante, nas últimas eleições, apesar de tudo, nas últimas eleições europeias, os partidos eurocéticos e anti-europeus tenham tido menos votos do que o que se reflete nas realidades nacionais. Vamos ver se isso se mantém. Tenho pouca esperança, mas vamos ver se isso se mantém. Relativamente à pergunta do Luís, a Europa está a mudar à força de identidade. Nós não podemos ser ninguém é igual, nenhum ser humano é igual, desde que nasce até que morre. Por isso é que comecei a falar desta conversa usando o termo dores de crescimento. Podem ser dores de envelhecimento também, tendo em conta a posição do Miguel, que eu acho que está completamente certa, mas também temos dores de envelhecimento, não é? E estas dores de envelhecimento, ou estas dores de crescimento, que é o melhor termo é dores de envelhecimento, o que é que são na realidade? São aqueles momentos da nossa vida
da vida dos países, da vida das organizações internacionais, em que nós percebemos que o modelo que temos à nossa frente já não dá. Acabou. Não vai funcionar mais. Não volta atrás, como dizia o Miguel. E o que é que nós temos que fazer nesses momentos? Temos que nos reinventar. E a forma como a Europa se vai reinventar, e aí o desafio da Ucrânia é absolutamente... Aliás, há 2 desafios que são absolutamente estrondosos, juntando estes todos que tivemos a falar, que é a reinvenção político-militar da Europa como potência militar, porque não me parece que a Europa tenha uma grande alternativa a isso, portanto acaba-se a butter e começam as guns, e vamos ver como é que isso vai impactar os Estados europeus e a União Europeia em si, e um alargamento a 10 Estados que são tudo menos democracias. Democracias no sentido que nós lhes damos na Europa. Que são Estados que não partilham de muitos dos valores europeus. Não é? E, portanto, perante estes 2 desafios, além destes todos que temos estado a falar, eu quero ver aqui quem é que me diz o que é a Europa daqui a 10 anos. Eu não digo. Eu não me meto nisso. Agora que não vai ser a mesma coisa, não vai. Mas acho que há países que estão em risco. Quer dizer, não é das eleições europeias que vão nascer grandes rupturas políticas, nem grandes mudanças. As eleições europeias, se houver um resultado desastroso dos 2 ou dos 3 grupos parlamentares da moderação política, o que vai valer são uma alta nas televisões, muito conduída, a dizer que veio o fascismo, ou que ficam todos muito tristes. Mas quer dizer, não acontece nada diferente. Os cargos vão ser distribuídos pelo BPE e pelo S&D, faz lá umas coisas e pronto, continua tudo como antes. Muito diferente é o que acontece na situação política interna de cada um destes Estados-membros, sobretudo os mais interessantes, dos mais poderosos. Nós temos uma situação de permanente risco em Itália, não é? Por enquanto há uma solução política que parece ser estável, como o Primeiro-Ministro razoável, como estávamos a ver há pouco, mas a Itália tudo pode mudar em 6 meses. Temos uma situação de risco elevadíssimo num país ainda mais importante que a Itália, que é a França. A França só não está na situação da Itália agora porque teve um grande homem que fundou a Quinta República chamado De Gaulle, que percebeu que só funcionava com o semipresidencialismo, porque se tivesse o sistema parlamentar da Itália, isto já tínhamos, o euro já estava com problemas outra vez, gravíssimos e tudo mais, porque o sistema partidário em França acabou, como acabou em Itália. A Itália acabou nos anos 90. Em França acabou na ressaca de 2008. Não há Partido Socialista francês, a direita republicana gaulista acabou, que é uma coisa incrível. Pronto, então a França o risco é elevadíssimo. Quem vem seguir ao Macron, aquela coisa toda, mas o risco é elevadíssimo. E finalmente, na casa da União Europeia, no motor da União Europeia, que sempre pensámos que do ponto de vista do sistema político era uma coisa à prova de bala, mas que deixou de ser, que é a Alemanha. Se a alternativa for Deutschland, se as sondagens forem corretas, as federais, estão a ser mais ou menos confirmadas pelas eleições nos Länder, que a alternativa for Deutschland neste momento é o segundo maior partido alemão, e com tendência de crescimento, porque os problemas alemães não vão desaparecer tão cedo, e são problemas que se devem ao SPD e à CDU, portanto, aos partidos que estão lá, aos incumbentes, aos vigentes, que estão sempre sob fogo cerrado. Então, se nós tivermos eleições que corram muito mal num destes 3 países, aí pode haver mudanças para a União Europeia brutais. Brutais. E não se esqueçam que a União Europeia foi construída, vivida, desenhada à imagem e semelhança das instituições alemãs. Quer dizer, a Alemanha é a casa da União Europeia, mais do que a França. Por isso, a partir do momento em que o povo alemão disser para nós isto já não pode funcionar da mesma maneira, há uma coisa que é garantida, é que vai deixar de funcionar da mesma maneira. No entanto, eu diria o seguinte, eu estava a dizer isso há bocadinho na entrevista, naquela mini entrevista que nós fazemos ali no início. Estes sistemas, estes movimentos populistas são muito imaturos politicamente. Imaturos no sentido literal do termo. Não estou a fazer juízos de valor, a dizer que eles não prestam para nada e que são incompetentes. Não. São imaturos no sentido que eles estão a crescer e, portanto, estão ao nível das políticas públicas muito subdeterminados. Eu dou um exemplo para toda a gente perceber. A Marine Le Pen era a favor da saída do euro. Estava numa campanha eleitoral fantástica, o Macron estava aflito quando o Macron apareceu. Veio um debate, o Macron esperto, explora, então diz lá o que é que fazes se sairmos do euro. Olha, que isso dá cabo das pensões dos franceses, como os países estão todos envelhecidos, o principal eleitorado é a malta pensionista,
A Marine Le Pen acabou, a campanha dela acabou naquela noite. E ela sabe, ela já falou sobre isso e tudo. O que é que aconteceu depois do Macron ganhar as primeiras eleições? A Frente Nacional, agora já não se chama Frente Nacional, mas a Marine Le Pen passou a ser favorável ao euro. Portanto, estão a ver, nós temos esta imaturidade destes movimentos políticos que também estão disponíveis para se ajustar. Eu não acho que a União Europeia vá acabar, mesmo que haja um desastre eleitoral ou em França ou na Alemanha. Não acho que vai acabar. Não acho que vai haver Brexit na Alemanha, nada disso. Mas vai transformar brutalmente, é isso mesmo, vai transformar brutalmente em prejuízo daquilo que nós em Portugal, não necessariamente os alemães, não necessariamente os dinamarqueses, não necessariamente os holandeses, mas nós, os portugueses, os gregos, os espanhóis, malta que anda sendo de mão estendida, quer da União Europeia. Aí sim, se muda em nosso prejuízo. Mas também nós fizemos da União Europeia nos últimos 40 anos uma espécie de vaca leiteira e não mais do que isso. Juramos muito, gostamos muito dos ideais, não é tudo mentira, nós queremos os fundos europeus e quando os fundos europeus tardam, insultamos os outros líderes, etc. Só mais um ponto, que é o ponto que a Dina estava aqui a levantar, sobre o alargamento. Isto que eu disse eu mantenho, mas se a Ucrânia vier a aderir à União Europeia, não interessa se é daqui por 20 anos, pode ser daqui por 30, é irrelevante. Mas se as coisas andarem para a frente, o que implica a Ucrânia não ser destruída na guerra por Putin, e as coisas estão longe de estar definidas. Mas imagina que a Ucrânia ganha a guerra, vence a Rússia, não é? Vence a Rússia. Vamos supor que isso acontece. Estou pessimista, mas acho que supor que isso acontece. E as negociações então podem começar a acelerar para a Ucrânia aderir em 2040 à União Europeia. Mas até lá a Ucrânia vai ser um país europeu, com um aliado que é um país muito mais importante que Portugal, que é a Polónia. Se isso acontecer, há um eixo Polónia-Ucrânia que transformará a União Europeia para sempre. E uma vez mais, não é no sentido, não é na orientação que a França, Espanha, Portugal, Grécia, os pobrezinhos quiseram dar à União Europeia nos últimos 30 anos. Vai ser uma orientação muito diferente. Eu gostava de fazer imensas perguntas, mas vou tentar reduzir, não é? Nós vivemos agora tempos que são... Eu acho que eu sou de uma geração que estamos a viver tempos fantásticos, não é? Já vimos tudo e em 89 vimos cair o muro de Berlim, que acho que é das coisas mais importantes em termos da Europa nos últimos, na minha geração pelo menos. E ultimamente impensável há alguns anos. Eu nunca pensaria numa coisa daquelas. O que está a passar hoje em dia em Israel. Depois nós analisamos hoje nas nossas conversas aqueles da Ucrânia, havia uns que defendem o Putin, há outros que defendem a Ucrânia. Certo. Agora começa a Israel e começa a haver aqui uma matriz complicada. Há uns que defendem o Putin e defendem o Hamas. Há uns que defendem o Putin e defendem Israel. Isto começa a haver aqui uma matriz complicada. E a Europa que é o velho continente, e eu acho que a Europa do planeta, não é? Neste momento está a sentir algumas coisas, e há algumas coisas que não são bonitas. Primeiro, uma grande carga bélica que existe nos solos que nós podemos ir de carro. Portanto, é no nosso continente que está a existir essa guerra, com uma carga bélica enorme e perto do botão vermelho. Estamos a existir novamente perseguições a pessoas pela sua origem, o que eu acho que é, nos dias de hoje não deviam de acontecer. Temos um país há um país no meio disto tudo que eu acho que é um país que é complicado, que é o Irão. Uma coisa que eu gostava de perceber melhor era o rei daquele país, em que como é que houve o avanço da civilização ali é exatamente ao contrário, não é? E no meio disto tudo os europeus vão votar em quem? Os europeus se calhar precisam de votar nos populismos, não é? Precisam de votar naqueles que dizem as palavras certas, dizem, sim, eu também sou de acordo. Para ver se a Europa, se aqueles que têm estratégias, porque há partidos, os partidos que o Miguel falou, moderados, não é? Os partidos que são partidos do sistema, que sim senhor têm as suas ideologias, mas esses partidos estão muito acomodados ao viver bem. Estamos a viver bem, vamos coisas, não sei o quê. A necessidade de resposta rápida para situações emergentes é lentíssima, não é?
é os corredores da União Europeia, em que aqueles papéis entram lá e primeiro que sai alguma coisa é muito bem estudado, mas é pouco rápido. Iniciou a falar das questões as mudanças que houve no mundo nos últimos anos. Pronto, se fosse um bocadinho para trás, falávamos no século tal, no século não sei o quê, agora é o ano 2018, 2019, 2020, nós temos acontecimentos. Portanto, o mundo hoje é todo muito mais rápido, porque a gente tem telemóveis, não é? E isso, se calhar, será que a Europa não precisará destes movimentos que saem, sabe-se lá de onde, não é? Para que a Europa volte a acordar, talvez seja o comprimido para as dores do envelhecimento ou do crescimento, ou vitamina para ver, nós temos boas ideias, mas temos que as praticar mais, não é? Porque isto de ser só fofinhos dá votos, mas cá em Portugal também os fofinhos normalmente ganham mais votos, mas pronto. E a pergunta, ao fim e ao cabo, desculpem a introdução à pergunta, é: a Europa não precisa que haja neste momento um grande choque para perceber como é que há de reagir com mais celeridade em relação aos sentimentos de todos os europeus, não é? Eu acho que precisamos deste sobressalto, acho que precisamos de tudo menos deste sobressalto. Acho que isto é uma coisa horrível, que eu gostaria imenso de não ter que estar a passar. Acho que não. Acho que apesar de tudo, a democracia, como dizia o Churchill, Miguel é melhor a citar estas coisas que eu, é o melhor dos regimes até inventarem outro. Quer dizer, são todos maus. A democracia é o mal menor, do meu ponto de vista. Se há, isto agora é uma resposta completamente pessoal, se há coisa que eu prezo é a democracia. É a possibilidade de estarmos todos nesta sala, de estarmos a conversar sem estarmos a pensar que aquilo que podemos estar a dizer, que nos pode trazer problemas. Eu aparecer na televisão todos os dias e dizer aquilo que eu acho que é importante dizer sem ser censurada, é sabermos que vivemos num país livre. E isso para mim não tem preço. E o que permite isso é o facto de vivermos num Estado e num continente que, com todos os problemas que têm, têm essa característica. E se olharmos à volta no mundo, talvez não haja assim tanto. Pronto. Portanto, esta é a minha resposta à sua pergunta. Agora, relativamente, no fundo, à sua pergunta implícita e não explícita, se de vez em quando nós não estamos bem demais e precisamos de levar um abanão para percebermos, é óbvio que há problemas estruturais num conjunto de países europeus que não estão resolvidos. E que os partidos mainstream não foram capazes de resolver. E a razão pela qual os partidos populistas, que eu prefiro chamar radicais, porque populismo pode ser tudo e 300 mil coisas, não é? Vêm a tentar dar uma resposta simples e por isso falsa, porque não há respostas simples para problemas complexos. Há problemas que são muito sérios e que nós temos que resolver, porque senão em 2 ou 3 gerações somos outra coisa, não é? E portanto a resposta é não, quer dizer, nós não precisamos de repensar as nossas democracias, sim, a toda a hora, precisamos de não dar a democracia como um dado adquirido, sim, a toda a hora, precisamos de ameaças à democracia. Eu vivia bem sem elas. Temos ameaças à democracia? Sim. O que é que nós fazemos agora? O que é que eu acho que se pode fazer? Tentar, de alguma maneira, aquilo que o Miguel já disse, gerir o nosso declínio da forma mais inteligente possível e olhar para os problemas de fundo da forma mais inteligente possível e tentar, eu não diria resolvê-los, porque resolver é uma palavra muito grande em política, mas pelo menos mitigá-los ao ponto de podermos viver com eles. Eu lembrei-me, mas não vos vou amassar com isto,
de uma grande lição que se aprende com o realizador americano. Ao contrário do que as pessoas pensam, o David Lynch é um realizador conservador, politicamente conservador. Os filmes dele são profundamente conservadores. Estamos a dizer que não é só deboche e sexo e loucuras, e assim. É bem precisamente sobre isso. Eu explico-vos o que é o sentido político da obra do David Lynch com uma referência que vocês são capazes de ser mais familiar. Uma grande canção dos Rolling Stones que se chama Gimme Shelter. Você conhece essa canção ou não? Gimme Shelter. O refrão diz assim, isto acho que é eu e a Diana, a minha posição e a da Diana, acho que é esta. War children is just a shot away. No fundo é a guerra, caos, só está à distância de alguém disparar um tiro. A vida civilizada está separada da barbárie, assim, não é por um rio largo, grande, ou uma grande montanhosa. É sempre um véuzinho muito fininho e frágil. Dar muito dele para ele não se rasgar. Porque passarmos de uma ponta a outra é muito mais fácil do que nós pensamos. Há uma grande armadilha que é quando nós nos habituamos a viver em paz e em segurança durante muito tempo, mesmo que não haja muita prosperidade, como aqui em Portugal, porque não há. A maior parte das pessoas vive vidas duríssimas. Não é o nosso caso, mas apesar de tudo nós somos uma minoria aqui no país. Nós habituamos a pensar, não, isto é o estado normal das coisas. Mas os Rolling Stones sabiam mais disto do que nós. E a experiência dos povos de todas as épocas e todos os lugares é essa, que há este véu fino. Isto para dizer que acho que não convém arriscar muito. Não convém estar à espera de grandes choques. O que nós precisamos é o que a humanidade sempre precisou. Sabedoria, cultivarmos as nossas fontes de sabedoria, que estão comprometidas hoje em dia. Se nós deixarmos que as universidades se espatifem todas como se estão a espatifar, a soldo de partidos políticos, de movimentos ideológicos, da esquerda woke e não sei o quê, nós achamos muita graça, acham que é anedotas, mas na verdade o que conta é se estamos a ganhar dinheiro ou não, que é o que a direita tem feito e o centro tem feito nos últimos 30 anos. Bem, aí não haverá fontes de sabedoria nenhuma. Se nos rendermos a todo o tipo de ideologias que diz que a história da humanidade está dividida entre raças exploradoras e raças exploradas, ou entre classes exploradoras e classes exploradas, se nós nos rendermos todos os dias a esse tipo de tretas, então podem ter a certeza que não haverá nenhuma esperança na nossa sabedoria. Mas nós precisamos de crescer em sabedoria. Claro que sim, sabedoria política para os nossos políticos decidirem bem, mas também sabedoria para os nossos empresários também fazerem boas decisões e os nossos cidadãos, as pessoas comuns, nós todos, sermos sábios nas escolhas que fazemos. E às vezes, nós temos essa experiência do passado e do presente, há momentos em que as sociedades inteiras, povos, trabalhadores, empresários, políticos, só fazem asneiras. E nós temos de estar prevenidos para isso. Se cortarmos, se fizermos secar as fontes de sabedoria, podem ter certeza que a mesma coisa irá acontecer aqui em Portugal e noutros Estados europeus. E aí pagaremos todos. Agora, eu não ficaria à espera de um Ereignis, não é? Nós estamos num sítio alemão, podemos também falar em alemão. Ou menos com uma coisa, com alianças alemãs, dizer em alemão não fica mal. Uma espécie de acontecimento, um clarão que nós precisamos para regressar, passa a redundância, à clarividência sobre as coisas fundamentais. Eu acho que isso é pedir algo de que depois nos arrependemos amargamente. Nós deveríamos até questionar sobre a evolução ou não da evolução, portanto, não quer dizer que tenha havido evolução, e podemos perfeitamente fazer aqui um método comparativo do antes e depois. Obviamente que nós continuamos a progredir exponencialmente para um déficit a nível de Portugal, estamos numa exponencial, portanto, em que estamos constantemente endividados. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, pegando só no país e não olhando para a União Europeia, para a Europa em geral. E não vou falar na Ucrânia, mas é só para podermos entrar aqui, encaixar aqui num pensamento assim um bocadinho diferente. Que é o seguinte, se nós olhamos nesta perspectiva, o que é democracia ao fim e ao cabo? É o quê? Nós somos livres, não somos livres? Antes do 25 de Abril, pós 25 de Abril, pós a entrada da União Europeia, antes da entrada da União Europeia? Pronto. O que nós temos que questionar aqui é a base de uma sociedade é a educação. Até hoje, nos 40 anos, não tem havido muito investimento nessa área, nem na saúde, portanto, aqui a nível de Portugal, portanto, a educação continua o mesmo de há 40 anos atrás. E nós temos que dizer, é a base da sociedade. Porque senão é um descalabro,
Se não há conhecimento, não há partilha de conhecimento, obviamente que não há educação numa sociedade, a sociedade vai decair. Obviamente que a não democracia é o quê? É a manipulação e controle das massas, que é muito fácil fazer, portanto, criar aqui uma zona de conforto, que é nós estamos a contar com a esmola da União Europeia para sobrevivermos, ao fim e ao cabo, não é? Colocando assim este prisma, ok? Eu gosto de falar de forma abstrata, sem posicionar-me em lado nenhum, nem estou a dizer se eu favor ou não favor. Portanto, neutra nesta discussão. Portanto, se nós colocamos isto em cima da mesa desta maneira, o que é que nós vamos pensar? Ok, o que é que a União Europeia fez para Portugal e o que é que está a fazer a nível mundial? A Ucrânia, portanto, é uma questão muito particular que nós podemos questionar desta maneira. A Europa não tem nada a ver com a Ucrânia. Nós não temos nada a ver com outras guerras que ocorrem no planeta, porque é um tema muito particular entre a Rússia e a Ucrânia. E muitas das vezes, com alguma manipulação dos mídia, que nós sabemos que os mídia portanto, eles emanam informação para um determinado povo, um determinado país, de acordo com diretrizes óbvias, não é? De acordo com as necessidades políticas e económicas, de acordo com certas organizações que estão a fazer chapéu disto tudo. Estamos a falar de meia dúzia de organizações que fazem chapéu. E obviamente que nós temos que ir de acordo com o que está escrito. Portanto, aqui a questão é, ok, nós vamos buscar aqui informações, ok, está uma guerra aqui, nós agora somos coitadinhos, ok, vamos ver as filmagens e o que aparece aqui em Portugal é que está tudo a chorar e está tudo a morrer. Mas se nós colocarmos naquele lado, e se estivermos a viver na Ucrânia ou viver na Rússia, provavelmente as notícias seriam completamente opostas e as pessoas teriam outro tipo de informação, de acordo com as necessidades russas, por exemplo. Portanto, nós teremos que colocar sempre, é como tudo, quando nós estamos a fazer um debate, estamos numa posição, porque há interesse de um lado, mas temos que colocar na outra posição, vivenciar a outra posição para podermos ter alguma capacidade para debater um assunto. Porquê? Porque é muito fácil debater algo que já está manipulado desde a origem, quando não conhecemos a realidade do outro lado, na verdade, e não calçamos os sapatos verídicos, ou a realidade estar ali naquele ponto, não é? Portanto, o que é a democracia ao fim e ao cabo? Portanto, nós vamos pegar aqui em Portugal novamente, eu saí um bocadinho, agora estou a entrar outra vez aqui no plano Portugal. Portanto, o que é que a União Europeia fez por nós? O que é que está a fazer por nós? São interesses económicos. Coloco aqui os cogumelos portanto, dos supermercados, dos carros, portanto, tudo o comércio é importante para o alemão, para o francês. Temos estado de braços abertos. Lisboa foi sempre uma cidade de braços abertos para a imigração, mas a verdade, como já foi dito aqui, nós somos seres biológicos, o planeta é biológico, toda a sociedade também tem alteração. Hoje uma pessoa pode dizer uma coisa, amanhã pode dizer outra, de acordo com as adaptações e as alterações da sociedade e aquilo que vai ocorrendo, obviamente, não é? Portanto, todos nós temos direito de mudar a nossa opinião, de acordo com a evolução e daquilo que está a ocorrer. Isto é exatamente a mesma coisa. Há uma evolução, as coisas vão ocorrendo, não é? Portanto, e as coisas vão. Há umas coisas que damos mais importância hoje do que demos no passado e vice-versa. Portanto, o que é que nós vamos questionar aqui? Temos que realmente posicionar sobre várias vertentes, várias posições, para chegar a uma conclusão. A pergunta é, o que é que a União Europeia, portanto, qual é a nossa posição em Portugal, tendo em consideração que temos um déficit, nós não evoluímos nos últimos 40 anos na base da sociedade de educação, não, estamos em déficit na mesma, continuamos a receber o subsídio, obviamente que às vezes é bom termos estes subsídios, porque é bom estar em déficit para alguns, mas se olharmos particularmente para o nosso país, não é? Somos assim realmente livres? Somos assim tão livres como nós pensamos? E finalizamos aqui com a pergunta do José. Olá, muito obrigado por a vossa partilha de sabedoria, e a minha pergunta vem um pouco à volta do tema da sabedoria, visto que a Diana com certeza conhece, por exemplo, uma figura política dos Estados Unidos, que é o Tucker Carlson, que era pivô da Fox News. Eu uma vez vi uma entrevista dele, vi uma entrevista dele
Sim, mas como você teve lá 7 anos, não é? O Miguel de certeza conhece também, claro. Mas ele uma vez deu uma entrevista e ele é assumidamente populista, antissistema, diria, ou pelo menos pareceu pela entrevista, e uma das coisas que ele disse é que lá está, a ideia da direita populista não é chegarmos lá e tornar, alterar totalmente a hierarquia da sociedade a nível de agora fica tudo igual, nem nada que se pareça. Ele admite elites, como é óbvio, mas admite, e na posição dele, que a elite atual, política, não sei, talvez económica, é totalmente incompetente e não é patriota. É antipatriota e não tem os interesses do povo nem do próprio país sobre eles. E a questão é que, e tal como podemos ver através das universidades americanas, talvez aqui vai, não sei como é que estão as portuguesas, está a haver realmente uma decadência em tudo o que é ligado às elites, as pessoas que no futuro nos vão governar e atualmente o Partido Socialista, diria eu, mas pronto, o governo vai demonstrando constantemente incompetência total na governação do país, que acho que faz imenso subir os partidos populistas, sejam eles de esquerda ou de direita, e quando eu estou na rua e falam comigo no trabalho sobre política, há mesmo muito esse sentimento de quem nos governa atualmente é totalmente incompetente. E até faz sentido, visto que muita gente, incluindo ministros que nos governam atualmente, nunca trabalharam na vida e tiveram a vida de boys totalmente por partido acima. Por isso, como é que nós conseguimos trazer pessoas sábias, pessoas competentes, como vocês, como provavelmente toda a gente desta sala, para governar? Porque claramente não parece ser o interesse das pessoas mais competentes seguirem para a governação do nosso país e se calhar dos restantes. Muito obrigado. Bom, eu só começar por... eu adorei a referência ao David Lynch, que eu adoro, é um realizador que eu adoro, mas e há outro exemplo, o Mulholland Drive. Mas estava a pensar que o Twin Peaks era uma aldeia pacata até morrer a Laura Palmer, não é? É o acontecimento, o pequeno acontecimento que distingue a civilização da barbárie, não é? E isto é talvez, fixem isto porque talvez seja a coisa mais importante que foi dita até agora. Eu não sei muito bem como é que vou responder às vossas perguntas, porque são perguntas enormes. Mas vou dizer 2 ou 3 coisas em relação a cada uma delas. Como é que se chama? Natália. Natália, há uma coisa em que eu vou ter que discordar consigo, de si, e não vou discordar porque sou teimosa, é porque é factual. Não me diga que há 40 anos Portugal é o país que é hoje. Muito menos da perspectiva da educação. Vá ver o número de analfabetos e de literados antes do 25 de Abril e os de agora. Vá ver o número de pessoas que frequentavam a universidade e as que frequentam agora. Quer dizer, qualquer semelhança é pura coincidência. Vai-me dizer, é pouco. Está a ser pouco exigente. É verdade, não é o que eu gostava. Mas daí a sermos aquilo que éramos em 74, vai uma enorme diferença. Enorme diferença. E temos que ser honestos nisto. Porque se não formos honestos nisto, estamos a ver a nossa história de uma forma completamente distorcida. Há um desinvestimento dos últimos governos portugueses na educação. Também acho. Tem que se investir mais, também acho. Mas calma. Quer dizer, já foi tudo muito pior. E isso também não se pode perder de perspectiva. Outra pergunta que fez que eu acho que é interessante. Somos livres? Eu sou. Ou sou dentro da medida do possível. Isto é o grande dilema, e o Miguel vai explicar melhor que eu, do liberalismo, da democracia liberal. Para nós sermos livres precisamos de 2 coisas. Coragem, que é uma coisa pessoal, e dinheiro,
para não termos que pensar em pôr comida na mesa, em vez de pensarmos se somos ou não somos livres. Isto é o grande problema do liberalismo. É que não nascemos todos iguais, ou iguais no sentido de não nascemos todos com as mesmas condições sociais, e o liberalismo ainda não conseguiu encontrar a fórmula mágica de sermos capazes de chegar aos mesmos sítios com condições económicas de base diferentes. E aí dou-lhe razão. Mas a alternativa também não é a igualdade radical. Também não é a igualdade radical. Portanto, vamos ver. Não tenho uma resposta agora. A liberdade também depende um bocadinho de cada um de nós. Também é um exercício individual. Eu podia estar em minha casa a descansar, em vez de estar aqui a conversar convosco, mas eu acho que faz parte do facto de eu ter recebido alguma coisa, dar em troca. Não é? Portanto, eu acho que, e agora vou um bocadinho relativamente à sua pergunta, eu levo isto a sério. Nós temos papéis sociais, somos cidadãos. E se todos desempenharmos o nosso papel social, chega-se à tal sabedoria de que o Miguel está a falar. Se calhar parte do problema é que estamos todos demasiado demitidos dos nossos papéis sociais, dos nossos papéis pessoais de aprendizagem ao longo da vida e dos nossos papéis sociais de partilhar na medida do possível aquilo que somos e que aprendemos e que podemos trazer de mais-valia para a sociedade. Somos acomodados, no fundo é isso. E achamos que às vezes poder fazer uma pergunta incómoda é a nossa contribuição, não é? Do meu ponto de vista. A nossa contribuição para a liberdade, para a democracia, para todas essas coisas é empenhar-nos como pais, como professores, como amigos, como empenhar-nos. Eu, como nunca dei a democracia como um dado adquirido e como acho que a liberdade é o valor mais bonito que nós podemos ter na vida, sou uma inconformista. Vale o que vale. Outra coisa que disse, e com isto termino, há aí outra coisa que eu acho que é um erro factual. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia não é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. É o momento em que a Rússia se torna um inimigo declarado da Europa. Não é? E se nós acharmos que se a Ucrânia vencer a Rússia é exatamente igual para nós, estamos profundamente enganados. Isto é uma outra das grandes mudanças na Europa. A Europa não tinha vizinhos inimigos, ou não considerava que tinha vizinhos inimigos. A Rússia tornou-se um inimigo da Europa por sua livre e espontânea vontade. E isso não pode deixar a Europa exatamente como estava. Diria que há problemas novos com os quais nós não estamos a saber lidar muito bem, mas que são reais. Diria que, estamos aqui nas sociedades europeias, há um risco especificamente político de os nossos sistemas democráticos estarem a ser subvertidos pela ação colonizadora de partidos dominantes. Eu sempre tive esta coisa, aqui a Inês sabe que eu estou sempre a falar a mesma coisa, mas acho que isso é aquilo que eram receios meus há 15 anos, acho que os que se passou nos 15 anos seguintes vieram dar-me razão a mim contra os meus detratores, que na altura sempre acharam que eu era um radical. Isto é, há a capacidade que está disponível para uma organização partidária alcançar o poder, não só o poder político, é normal ganhar eleições, mas depois a partir desse poder político colonizar a sociedade toda. Eu vou dar o exemplo consensual para toda a gente, para ninguém ficar ofendido, para ninguém achar que sou eu que sou mauzão, mas acho que o que acontece hoje na Hungria com o Fidesz não é o fascismo, não é sequer o populismo, é um partido que pode ter opiniões, pode ter políticas que nós não gostamos, é outra uma coisa, mas
Acho que é essencialmente um partido hegemónico que, a partir da cúpula do poder político, colonizou a sociedade húngara toda. Colonizar quer dizer o quê? Quer dizer colocar lá os seus aliados, os seus criados, os seus militantes, não é só no setor público, é no setor público e no setor privado. Isto quer dizer o quê? Que sempre percebemos, desde o século XIX, que as democracias, ou melhor, as sociedades para serem livres têm determinados requisitos. Um deles é a autonomia da sociedade civil diante do poder político. E nós temos de pensar quantos países, quantos Estados-membros da União Europeia é que as sociedades civis são mesmo independentes do poder político. Eu dou-vos a minha inclinação. Eu diria que há mais outros Estados-membros para além da Hungria. Acho que é o que se passa na Europa. E são cada vez mais. Portanto, parece que há uma tecnologia política que não é assim tão sofisticada, que permite que esta prática se esteja a reproduzir por todo o lado. Na Europa do Leste, na Europa do Sul e, quem sabe, vai chegar ao coração da Europa, não sei, por enquanto está mais imune, vamos ver se vai durar muito mais tempo. Eu acho que isso é um grande perigo, para o qual nós temos estado cegos aqui em Portugal e noutros sítios, e acho que mina diretamente as nossas possibilidades como sociedades livres. Depois, só para acrescentar isto, as transformações tecnológicas que nós assistimos nos últimos 40 anos conseguiram, ou melhor, permitem a concentração de poder minucioso sobre e de controle sobre as nossas vidas individuais que não tem nenhum precedente histórico. E esse poder não é só político. Esse poder é económico, é financeiro, é tecnológico. E eu acho que as democracias também não estão preparadas para isso. E afetam diretamente a nossa liberdade. A isso eu não tenho qualquer dúvida. Temos de ser particularmente criativos na maneira como queremos conciliar o progresso tecnológico destas coisas normais, que não queremos prescindir. Afinal de contas, se houver aí curas para o cancro ao virar da esquina, claro que a gente quer é que isso progrida. É preciso estarmos cientes de que tudo o que vem associado também às curas para o cancro e para vivermos até aos 150, até aos 300 anos e tudo mais, tudo que a malta quer, tem consequências sobre tudo o resto. E uma das coisas é sobre a nossa liberdade. Nesse aspecto, nós somos menos livres do que éramos há uns anos. Na nossa vida cotidiana, não é exatamente se nos impedem de dizer que o António Costa é mau, é bom. Não, mas apesar de tudo ainda conseguimos dizer. Mas a outro nível, nós perdemos graus de liberdade e a tendência parece ser para perdermos mais. E eu acabo de dizer isto. Isto tem que nos levar a pensar no seguinte, que há bases, há fundamentos da nossa liberdade e, portanto, da vida democrática que não são especificamente liberais nem democráticos. E por não serem especificamente liberais e democráticos, nós tendemos a desprezá-los. E enquanto nós não reajustarmos o nosso mindset, para falar aqui como a malta das empresas, enquanto nós não reajustarmos o nosso mindset acerca da preciosidade desses fundamentos não liberais e não democráticos da nossa liberdade e da nossa democracia, eu acho que vamos continuar num plano do descendente, até acordarmos. Muito obrigado, estamos em cima da hora. Miguel, Diana, muito obrigado por nos guiarem aqui nesta conversa. Obrigado a todos por terem estado com o International Affairs Network em mais este evento. Espero ver-vos no próximo. Obrigado.